Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. A carta de Tiago. Tiago, capítulo 4. Amém? Tiago, capítulo 4. Apenas o verso 10. Que diz: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. A vida do cristão é algo curioso, porque o cristão cresce para baixo e ele cai para cima. Como assim? Quando ele abaixa e se humilha, ele é exaltado por Deus. Quando ele se exalta, ele é abatido pelo Senhor. É por isso que eu digo que o cristão, ele cresce para baixo e cai para cima. Essa passagem, esse versículo, esse ensino que nós lemos aqui, ele percorre toda a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Lá atrás, no Cântico de Ana, tem um trecho em que ela diz: O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Isaías, em um trecho do seu livro, ele diz: O dia do Senhor será contra todo aquele que se exalta, para que seja humilhado. No livro de Salmos, Deus diz: O Senhor eleva os humildes, mas abate o ímpio até a terra. No Novo Testamento, nós lemos aqui Tiago: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Mas Jesus disse nos Evangelhos: Todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E também o apóstolo Pedro disse na sua carta: Humilhai-vos perante o Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então esse ensino, essa verdade, sempre acompanhou o povo de Deus. Diante de Deus, sempre vai ter uma resposta. Que houve um rei que foi um dos piores reis que Israel teve, que foi o rei Acabe. E Deus usou o profeta Elias para trazer uma dura mensagem para ele. Ele disse: Acabe, todos os seus filhos serão mortos. E Acabe teve muitos filhos. Deus disse: todos os seus filhos serão mortos. Os que morrerem no campo, as aves do céu vão comer os seus corpos. E os que morrerem na cidade,
os cães vão comer os seus corpos. E a tua esposa Jezabel também vai morrer. Quando o rei Acabe ouviu essa palavra, diz a Bíblia que ele se humilhou diante de Deus. Não quis comer nada, se vestiu de pano de saco. E então Deus disse para o profeta Elias: Elias, está vendo como Acabe se humilha diante de mim? Então, tudo aquilo que eu disse que farei contra a sua família, eu só vou fazer depois que ele morrer. Só que esse período de humilhação de Acabe durou pouco. Logo depois ele volta a ser o péssimo rei que sempre foi. Agora veja, apesar dele ter sido um dos piores reis que Israel teve, e apesar de Deus, na sua onisciência, saber que aquele período de humilhação não duraria muito, ele não ignorou. Ele agiu em relação a isso. Então, quando o cristão se humilha, ele sempre vai ter uma resposta. Mas o que é se humilhar diante de Deus? Se humilhar diante de Deus é chegar diante dele consciente da tua pequenez diante do mundo físico, diante do mundo espiritual e muito mais diante dele que criou tudo isso. Então vamos pegar como exemplo a formiga. Formiga. De acordo com os estudiosos aí, que entendem do assunto, a formiga dura no máximo pouco mais de 20 anos. Uma formiga dura no máximo pouco mais de 20 anos. Claro, depende do papel dela na sociedade das formigas. Agora imagina uma formiga de mais de 20 anos e uma formiga de pouco mais de 1 ano de idade. Tem diferença? Praticamente não. O que é uma formiga de 1 ano de idade e uma formiga de mais de 20 anos de idade no centro do Rio? Não é nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma coisa acontece com cada um de nós, seres humanos. Basta você subir num prédio bem alto que você vai olhar lá embaixo e vai ver um monte de formiguinha. Imagine um bebê de 1 ano de idade. Bebê de 1 ano de idade, ele já entende algumas coisas em relação à vida. Algumas coisas ele já pegou. Agora imagine um homem de 40 anos. Esse entende mais ainda em relação à vida. Mas o homem de 40 anos entende muito pouco ainda. Não importa o quanto ele tenha estudado, não importa o quanto de conhecimento ele tenha, no que diz respeito à imensidão desse mundo físico, mais ainda a imensidão do mundo espiritual, e infinitamente mais no que diz respeito ao Deus que criou tudo isso, se você parar para pensar, um homem de 40 anos e uma criança de 1 ano é como se não tivesse nenhuma diferença. Porque diante do mundo, dos mundos e diante de Deus, é como se fosse a mesma coisa, como as formigas. Então, para a pessoa se humilhar diante de Deus, o primeiro passo é chegar diante dele consciente dessas coisas, consciente da tua pequenez, consciente das tuas limitações, consciente dos teus defeitos, dos teus erros. Esse é o primeiro passo para se humilhar diante de Deus. A palavra de Deus fala de grandes homens, os heróis da fé. Grandes homens, mas por que eles eram grandes homens se eles eram seres humanos como eu e você? Pessoas limitadas, que também cometiam os seus pecados, que também aborreciam a Deus.
Se eles eram pessoas como nós, por que eles são considerados grandes? Eles são considerados grandes porque foi o próprio Deus que os exaltou. Foi o próprio Deus que falou bem deles. Agora, se Deus os exaltou, é porque eles se humilhavam diante dele. Porque essa é a regra. Essa é a condição, como acabamos de ver ao longo da Bíblia. Então, eu quero ler para os irmãos alguns exemplos. Não precisa ler, vou ler uma referência atrás da outra, não precisa acompanhar, só ouça. Começar por Abraão. Abraão era alguém que se humilhava diante de Deus. Quando o Senhor o visita em forma humana, é Abraão que o serve. Veja, Abraão tinha servos e servas a seu serviço. Quando Deus foi visitá-lo, Abraão podia ter dito para os seus servos, vai lá e sirvam aqueles homens. Mas não, Abraão deixou os seus servos quietinhos e ele foi servir. E Abraão disse para Deus, não passes o seu servo sem antes vir aqui na minha casa, comer alguma coisa. Então, quando eles aceitam, Abraão corre, diz a Bíblia, que Abraão corre, pega isso, pega aquilo outro, e monta, o próprio Abraão monta ali o banquete para aqueles homens. E depois que Abraão monta o banquete, aqueles homens ali começam a comer, Abraão fica ali em pé diante deles, à disposição, caso eles precisem de mais alguma coisa. E aí, um pouco mais à frente, vai ter uma conversa entre Deus e Abraão. E nessa conversa, Abraão diz assim, Deus, eu sou pó e cinza. Eu sou pó e cinza, disse Abraão. Quando Abraão diz para Deus, eu sou pó, ele está fazendo alusão ao que Deus havia dito lá atrás a Adão. Quando Adão come do fruto, quando Adão tenta, digamos, se exaltar, comendo daquele fruto, na intenção de ser igual a Deus, Deus diz para Adão, Adão, sabe o que você é? Você é pó. Foi do pó que você veio, e é para o pó que você vai voltar. E agora Abraão, na sua conversa com Deus, ele pega essas palavras e já aplica a si. Ele diz, Senhor, eu sou pó e cinza. Essa é a primeira vez que a palavra cinza aparece na Bíblia, na boca de Abraão. Eu sou pó e cinza. Se o meu corpo for enterrado, ele vira pó. Se ele for queimado, ele vira cinza. É isso que eu sou, pó e cinza. Então Abraão era alguém que se humilhava diante de Deus. Por isso Deus o exalta. Deus diz assim, Abraão foi fiel à minha voz, guardou o meu mandado, meus preceitos, estatutos e leis. Isso aqui não é um homem falando de Abraão, é Deus falando de Abraão. Por que Deus exalta Abraão dessa forma? Porque Abraão era alguém que se humilhava diante dele. Outro exemplo, Jó. Olha as coisas que Jó diz no seu livro. Que é o homem para que lhes dê importância? Jó falando. Em outra parte ele diz, qual é a minha força para que nela espere? Qual é o meu fim para que prolongue meus dias? Em outra parte, Jó diz, minha vida é como o vento. Em uma outra ocasião, Jó diz, a minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois meus dias são vaidade. E em uma outra ocasião ele diz algo interessante, ele diz,
Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, me declarará perverso. Jó falando, se eu disser que eu sou reto, me declarará perverso. Então, por aqui você percebe que Jó também era alguém que se humilhava diante de Deus. Por isso, Deus o exalta, dizendo para o diabo, viste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é Deus falando de Jó. Por que Deus exalta a Jó dessa forma? Porque Jó era alguém que se humilhava diante dele. Outro exemplo, Moisés. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, Moisés diz para Deus, quem sou eu para que me envies? Quem sou eu? Não sou eloquente. Envie outra pessoa. Moisés está falando, é como se Moisés estivesse dizendo, Deus, existem pessoas aí que são melhores do que eu. Existem pessoas por aí, eu já vi, que são mais aptas do que eu, mais capacitadas do que eu para fazer isso que o Senhor está querendo. Envie uma delas. Envie outra pessoa. Moisés era alguém que se humilhava diante de Deus. Além disso, foi Moisés que escreveu o Salmo 90. E no Salmo 90, Moisés diz assim, tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. E no mesmo Salmo ele diz, o ser humano é breve como um sono. Isso é Moisés falando. Olha a visão de Moisés do ser humano. Olha a visão de Moisés de si mesmo. Moisés era alguém que se humilhava diante de Deus. Por isso, Deus o exalta. E quando é que Deus o exalta? Quando os seus dois irmãos se rebelam contra ele. Arão e Miriam se rebelam. O que Deus faz? Deus chama Arão e Miriam em particular. Deus vai fazer um gabinete com Arão e Miriam. E Deus diz para eles o seguinte, olha, se por acaso se levantar algum profeta no meio do povo, eu vou falar com esse profeta através de sonhos, através de visões, mas com Moisés eu falo face a face. E em seguida Deus diz para eles, Moisés foi fiel em toda a sua casa. Isso não é um homem falando com eles de Moisés. É o próprio Deus falando de Moisés. Por que Deus exalta Moisés dessa forma? Porque Moisés era alguém que se humilhava diante dele. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele os exaltará. Existem outros exemplos disso no Antigo Testamento, mas vamos para o Novo Testamento agora. No Novo Testamento está lá Jesus numa casa e vem uma mulher que tinha uma boa condição financeira, mas que derrama sobre ele aquele perfume caríssimo. E as pessoas ao redor começam a condenar aquela mulher. Jesus diz, deixa em paz. E em seguida Jesus diz algo inédito. Ele diz, onde quer que o evangelho for pregado, em todo o mundo também será dito o que essa mulher acaba de fazer, para a memória sua. Jesus coloca aquela mulher num patamar acima do próprio dono da casa em que ele se encontrava. Por que Jesus exalta aquela mulher? Porque ela se humilhou diante dele. Outro exemplo, Jesus está num canto, mas tem um homem ali com o seu servo doente.
E ele pede para que as pessoas vão até Jesus, chamar Jesus para orar pelo seu servo. E os anciãos vão até Jesus e dizem para Jesus, Jesus, vai lá, ora pelo servo dele. Ele é um homem digno, os anciãos dizem. Ele é um homem digno. Ele ama a nossa nação e foi ele que construiu para nós a sinagoga. Ele é digno. Jesus pega e vai. No caminho, aquele homem soube que Jesus estava chegando, o que ele faz? Ele envia alguns amigos até Jesus com uma mensagem. E quando esses amigos chegam até Jesus, eles dizem, ele nos pediu para dizer que ele não é digno de que o Senhor entre em sua casa. E também nem é digno de vir até aqui falar com o Senhor pessoalmente. Basta uma palavra sua e o seu servo será curado. Os anciãos disseram, ele é digno, e de fato era. Mas o que ele tinha a dizer de si mesmo? Eu não sou digno de que entres em minha casa e não sou digno nem de encontrar com o Senhor. Ele se humilha diante de Deus, diante de Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus o exalta e diz para as pessoas ali à volta, nem mesmo em Jerusalém eu encontrei tanta fé. Por que Jesus o exalta? Porque ele se humilhou diante dele. Outro exemplo bem conhecido, João Batista. João Batista disse para os seus discípulos, olha, depois de mim vai vir alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. E em uma outra ocasião, João Batista disse as conhecidas palavras, importa que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista também era um homem que se humilhava diante de Deus, diante de Jesus. E por isso Jesus o exalta. Jesus disse que João Batista era mais que um profeta. Palavra de Jesus. João Batista não é um profeta, João Batista é mais que um profeta. E Jesus também diz, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista. Jesus falando e exaltando João Batista. Por que Jesus exalta João Batista? Porque João Batista era alguém que se humilhava diante dele. Mas eu ainda quero ler, irmãos, um último exemplo no Novo Testamento, mas esse eu quero ler juntamente com os irmãos em Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, do verso 7 ao 11, que diz assim, falando de Jesus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O próprio Filho de Deus fez questão de cumprir essa regra. Primeiro, se humilhar, para depois ser exaltado. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para exaltar a si mesmo,
diante de todos esses exemplos que nós vimos aqui. Muitas pessoas dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. Quando você vê alguém dizendo, eu sou assim, eu sou assado, eu faço, eu aconteço, descarta. Descarta. Porque quem se humilha diante de Deus não tem necessidade disso. Agora, nós falamos aqui da humilhação. Há algo que deve acontecer antes da humilhação, que é cada um de nós ter consciência dos próprios erros ao longo da vida. Veja, duas frases minúsculas, quase idênticas, sendo que uma delas é fácil dizer, a outra é difícil dizer. Apesar de serem duas frases minúsculas e quase idênticas, uma é fácil dizer, a outra é difícil. É fácil dizer, eu erro, mas é difícil dizer, eu errei. É fácil reconhecer que erra, mas é difícil reconhecer o erro especificamente. E isso vale para cada um de nós. Agora, se você não tem condições de reconhecer, pelo menos para si mesmo e para Deus, o seu erro, como você vai fazer para se humilhar diante de Deus? Se você não tem consciência dos próprios erros e não assume os próprios erros e diz, eu errei, como você vai fazer para se humilhar diante de Deus? Quem não tem consciência dos próprios erros, não tem condições de se humilhar diante de Deus, logo, não tem condições de ser exaltado por Deus. É um desafio para cada um de nós. Mas aquele que se humilha diante de Deus, Deus o defende. Então, de repente, alguém diz e começa a falar mal da irmã Eline. A irmã Eline é isso, é isso, é isso, é aquilo. E aí Deus olha e diz, a irmã Eline é alguém que se humilha diante de mim? Sim, ela é alguém que se humilha diante de mim. Então eu vou defendê-la. Eu vou exaltá-la. Não foi isso que Deus fez com Moisés? Alguém se levanta e começa a falar mal do pastor Nazareno. O pastor Nazareno é isso, é aquilo outro. Aí Deus diz, Nazareno é alguém que se humilha diante de mim? É, ele é alguém que se humilha diante de mim. Então eu vou defendê-lo. Eu vou exaltá-lo. E assim Deus faz com todos aqueles que se humilharem diante dele. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa reflexão nessa noite. Que Deus assim nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.